Amar a Deus não é vir na igreja às segundas-feiras. Amar a Deus não é colocar uma Bíblia debaixo do braço, ter uma cruz pendurada no pescoço, ou uma camiseta escrito Jesus vive ou Jesus te ama. Isso é verniz. Amar a Deus é obedecê-lo. E por que a gente leu aquela carta de Judas e a gente vê tanta coisa que está dito naquela carta acontecendo hoje dentro da igreja do Senhor? Por que falsos ensinos? Porque o joio está ali junto com o trigo, o bode com as ovelhas. A gente vê gente dentro da igreja fazendo coisas absurdas e desonrando o nome do Senhor. Tem gente que tem pavor de crente por assistir a atitude de alguns crentes fora da igreja. Por que aquela moça me falou, eu não quero ir na igreja, porque a igreja está tão contaminada que eu não quero ir lá mais? É claro, é uma ilusão, é uma mentira, é uma fábula, porque nós também temos a nossa imperfeição. Então nós estamos na igreja para nós contribuirmos com a nossa parte. A igreja não é supermercado onde você vem para receber só, não. Sacar, não é um banco onde você vem para sacar, não. É um lugar que você vem para ser igreja, para exercer misericórdia, exercer perdão, exercitar o amor, servir ao corpo de Cristo. Servir aqueles que não conhecem o Senhor ainda, como aquela equipe que está trabalhando lá no Amazonas. A igreja não é um lugar onde você vem só tirar, a igreja é onde você vem para contribuir, para dar, para somar. Então ela está equivocada, porque ela se escandalizou com uma série de coisas que ela estava vendo. Eu falei assim, minha linda, procura uma igreja saudável, que ensine a Bíblia e que pelo menos procura viver o que está ensinando. Mas não procura uma igreja perfeita, porque a instituição é feita por pessoas imperfeitas. Perfeito é aquele para onde você tem que olhar sempre, o autor e consumador da sua fé. Ele nunca vai falhar, ele nunca vai te decepcionar, ele sempre vai te sustentar. E se você ficar firme aí com ele, obedecendo a sua palavra, ele vai usar até as circunstâncias ruins que você vive para a bênção, para o ensinamento, para te aperfeiçoar, te treinar e te tornar mais forte. Davi foi ungido rei, mas antes dele ascender ao trono, Deus permitiu que Saul ficasse na cola de Davi por inveja, anos. Mas Deus, o Senhor não ungiu Davi? O Senhor não reprovou? Depois desse capítulo aqui, que nós acabamos de ler de 1 Samuel, Deus rejeitou a Saul, porque Saul desobedeceu a Deus. Então Deus falou, Samuel, vai lá na casa de Jessé, porque eu vou ungir um rei dentre seus filhos. E Deus levanta Davi, mas Davi foi ungido, o óleo de Samuel desceu na cabeça de Davi, mas Davi só foi ascender ao trono muitos anos depois. E depois de sofrer várias injustiças. Por quê? Porque Deus estava treinando Davi. Davi não podia subir no trono. Ele ainda não estava pronto, ele ainda era imaturo. Então o coração de Davi foi sendo treinado e aperfeiçoado sob a perseguição de Saul. Deus não permite nada na sua vida, já que você é dele, ele não permite mais nada na sua vida sem um propósito. Essa é a nossa segurança. Quando nós rendemos a nossa vida a Deus, nós não estamos à deriva. A vida não vai ser fácil, não vai dar tudo certo para você, não. Se alguém te pregou esse evangelho, mentiu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vão vencer também. É isso que Jesus prometeu. Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. E a beleza de seguir a Deus é o seguinte: agora nada fica infrutífero. A sua luta, a sua perda, o seu luto, tudo isso aí, ó, Deus vai usar. E com a mesma consolação que você vai ser consolado, você vai consolar. Nada mais fica torto. Mas você tem que caminhar na luz, na obediência. Saul foi reprovado. E é tão sério, Deus leva tão a sério essa questão da obediência, que a palavra dele fala conosco muito sobre isso. E eu queria que você ficasse atento. Eu vou falando os textos e eles vão aparecendo, mas eu vou ser rápida para você. Presta bastante atenção nessa ordem. Em Gênesis capítulo 3. Então o Senhor Deus declarou à serpente:
Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. O que eu acabei de ler aqui? A sentença de Deus para a serpente, para a mulher e para o homem, depois da desobediência. Deus pediu uma única coisa, Deus ordenou uma única coisa: vocês podem comer de toda a árvore do jardim. Vocês só não vão comer da árvore que está no meio do jardim. É fácil, gente? Não é fácil, não. Tinha tanta árvore, só uma não podia comer. Será que era difícil obedecer isso? É difícil obedecer uma ordem simples dessa? Você pode comer de todas as árvores do jardim. Só não vão comer de uma, da que está no meio do jardim. E o homem não obedeceu. A mulher não obedeceu. Foram seduzidos pelas propostas de poder da serpente. Até hoje ela continua financiando uns projetos aí. Então fica ligado. Fica ligado, porque ela continua falando para alguns: sereis como Deus. E aí Deus declara essa sentença. Presta atenção, gente, porque eles desobedeceram uma ordem simples. A maldição entrou na terra. Sabe por que você limpa tantos banheiros? Sabe por que construção civil, muito piso, muito revestimento, sabe? Sabe, no inverno, você tem que acordar às 5 da manhã? Obedece. Não obedecer traz uma consequência tão amarga. Mas no livro de Gênesis ainda, no capítulo 22, do 15 ao 18, aí a gente tem outro exemplo. No mesmo livro. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Presta atenção, no mesmo livro, para um Deus falou: não come pode comer de tudo, essa aqui não, tá? Foi lá comer da árvore. Hoje eu já fico pensando assim, que se a mulher veio: olha, Adão, olha, frutinha. Ô, gente, se esse homem fosse homem mesmo, sabe, se esse homem fosse homem, falasse assim: você tá doida, mulher? O Criador falou para não comer. Olha aí, vamos lá para ver o que a gente faz agora. Vem aqui. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Porque essa mulher, não sei o que deu nela não, ficou conversando com a serpente. Mas não. Ele foi lá, traçou o fruto também. E depois, nádegas flácidas. Para não falar outra expressão que vocês conhecem bem no Brasil. Foi a mulher que o Senhor me deu. Que vergonha. E olha a ruína que entrou e está reverberado na história humana até hoje, porque o homem desobedeceu. Agora, olha a promessa para Abraão. Olha que coisa linda.
porque você me obedeceu. E o que Deus pediu para Abraão? O filho da promessa. Isso é difícil. Eu sonhei com esse menino, eu esperei esse menino, o Senhor me prometeu esse menino. Agora o Senhor está me pedindo de volta. Abraão não questionou. Ele subiu e estava disposto a entregar. Quando Deus bradou e falou: porque você me obedeceu. E aí a gente vai parar lá em Lucas, capítulo 22, verso 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Filipenses capítulo 2, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Foi o que, gente? Obediente. Cristo foi o que? Obediente. E foi por isso que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho irá se dobrar. João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, Jesus falando, obedecerão os meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 21, 24. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele, faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. João 15, capítulo 15, verso 10 e 11. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Toda a ruína que a gente tem experimentado no mundo hoje, é porque o homem tomou voluntariamente o caminho da desobediência. Tudo que foi descrito nessa carta de Judas, que nós lemos no início, é porque pessoas dentro da igreja, tendo ouvido falar do Evangelho de Jesus Cristo, ainda assim escolheram o caminho da desobediência. E você? E eu? E a gente? Será que nós temos obedecido ao Senhor? A gente logo se gaba. Claro que eu estou obedecendo. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei. Sou honesto nos meus negócios. Não matei, não roubei, não prostituí. Então está tudo bem. Eu tenho até uma vida limpinha. Mas quando você vai pegando lá em Gálatas o fruto da carne, que vai esmiuçando, assim, trazendo para fora aqueles pecadinhos de estimação que a gente tem, né? Inveja, maledicência, murmurações, contendas. Não, Helena, a gente está tudo na mesma igreja, mas assim, né? O meu santo não bate com o dela. Como pode ser isso, sendo que ambas têm o Espírito Santo, ou deveriam? Não tem esse negócio do meu santo não bate com o dela, não, gente? Se uma pessoa é difícil, chupa essa manga aí, você também é, e Jesus te aguenta.
Se uma pessoa é difícil, começa a amar essa pessoa com a sua atitude. Às vezes as pessoas são difíceis porque ninguém está disposto a amá-las. Eu era uma pessoa muito difícil, ainda sou. João Lúcio é um santo homem de Deus. Mas eu era muito mais. Mas ninguém conhecia a minha história. Para as pessoas eu era só a chata, chorona, boca aberta, briguenta. Minha mãe ia no colégio toda a mão, porque eu sentava a mão nos meninos. Descia o braço nos meninos. Aí a mamãe falava, Leninha, não sei o que acontece com você, Leninha. Seus irmãos homens não me dão problema. Eu tenho que ir na escola porque você está descendo. Ela usava uma palavra pouco apropriada. Nos meninos. Acessou o seu vocabulário passado, né? Pois é. Eu era terrível. E eu era muito reativa. Eu lembro de uma vez que eu e João Lúcio éramos recém-casados. Aí a gente viu um cachorro desse tamanho. Um cachorro enorme. Eu falei assim, gente, o cachorro parece uma vaca. A menina dona do cachorro pensou que eu estava ofendendo, mas eu não estava. Eu juro que eu não estava. Eu só queria dizer que ele era muito grande. Usei a palavra errada, vaca, tá certo, mas, né? A menina falou assim, o que você pensa que você é? Você falar assim do meu cachorro. Eu pego e fui para cima da menina, quase que eu estapei a menina. Falei, qual que é o problema, minha filha? Que você tá me olhando assim? O que você tá me encarando? Eu só tô elogiando esse cachorro. Palhaçada, eu, hein? É uma vaca mesmo. E o João Lúcio assim, Helena, gente, olha, gente. Grande foi a obra de Jeová, está sendo. E ele é fiel para completá-la. Oh Deus, ele é fiel para completá-la. Gostou desse vídeo? Compartilhe e abençoe outras pessoas assim como você foi abençoado.